Se você tem pressão alta, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque pode ser exatamente isso que está te impedindo de controlar a doença. Ou pior, te arrastando direto para um derrame, um infarto ou até uma morte súbita sem aviso. A verdade é dura e precisa ser dita. Tem certos alimentos que funcionam como veneno para quem sofre com hipertensão. E o mais chocante, a maioria das pessoas continua comendo essas coisas todos os dias, como se nada estivesse acontecendo, sem saber que estão alimentando o próprio sofrimento e encurtando a própria vida. Esses alimentos inflamam o seu corpo, entopem as artérias, fazem o coração trabalhar no limite e ainda jogam a sua pressão nas alturas, silenciosamente, até o dia em que seu corpo simplesmente não aguenta mais. Não estamos falando de exageros ocasionais. Estamos falando de itens que muitos acham inofensivos, mas que na prática funcionam como uma bomba relógio dentro do organismo. Tudo isso tem um efeito devastador na sua saúde vascular. E não adianta só tomar remédio se você continua colocando isso no seu prato todos os dias. Não adianta fingir que está tudo bem enquanto o seu corpo grita socorro por dentro. Neste vídeo você vai descobrir os 5 alimentos que precisam sair da sua vida imediatamente se você quiser ter controle da sua pressão, proteger seu coração e viver com qualidade. Porque ignorar essas informações pode custar caro, muito caro. Refrigerantes e bebidas açucaradas. Os refrigerantes e as bebidas açucaradas são verdadeiras armadilhas disfarçadas de refresco, principalmente para quem sofre com pressão alta. Cada gole dessas bebidas está carregado de açúcar refinado em excesso e substâncias químicas que provocam uma reação inflamatória no corpo. O consumo frequente desses produtos estimula picos de insulina que, por sua vez, desregulam completamente o equilíbrio do organismo, favorecendo o acúmulo de gordura abdominal, a resistência à insulina e o aumento da pressão arterial. E o problema não para por aí. Muitos refrigerantes, especialmente os de cola, contêm uma quantidade absurda de sódio e fósforo, 2 inimigos diretos dos rins. E quando os rins não funcionam bem, o controle da pressão vai por água abaixo. Além disso, o alto teor de cafeína presente em diversas dessas bebidas acelera o ritmo cardíaco, contrai os vasos sanguíneos e eleva ainda mais a pressão. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas consome essas bebidas diariamente sem fazer a menor ideia do mal que estão causando ao próprio corpo. O sabor adocicado pode até enganar o paladar, mas por trás dele existe um veneno silencioso que corrói sua saúde gota a gota. Se você tem pressão alta, esse tipo de bebida deveria ser tratado como um inimigo declarado e eliminado de vez da sua rotina. A sua saúde agradece. Frituras e alimentos ricos em gordura trans. As frituras e os alimentos ricos em gordura trans são verdadeiras bombas relógio para quem tem pressão alta. E o pior, estão em toda parte. Coxinhas, pastéis, batatas fritas, salgadinhos industrializados, bolos prontos, margarinas, biscoitos recheados. Todos esses alimentos podem parecer inocentes, mas escondem em sua composição um dos maiores vilões da saúde cardiovascular. A gordura trans não só eleva os níveis do colesterol ruim, LDL, como também reduz o colesterol bom, HDL, criando um desequilíbrio perigoso que favorece a formação de placas de gordura nas artérias. Com as artérias mais estreitas e endurecidas, o coração precisa fazer muito mais esforço para bombear o sangue, o que gera um aumento direto e constante na pressão arterial. Além disso, as frituras são geralmente preparadas em óleos reaproveitados e aquecidos várias vezes, o que potencializa a formação de substâncias tóxicas e inflamatórias. Esse processo agride as paredes internas dos vasos sanguíneos e acelera o envelhecimento do sistema circulatório, prejudicando ainda mais quem já vive com a pressão elevada. E não para por aí. Alimentos fritos são densamente calóricos, favorecendo o ganho de peso, outro fator que está intimamente ligado à hipertensão. Ou seja, ao consumir frituras, você está não só entupindo suas artérias, como também sobrecarregando todo o seu organismo. Se você quer manter sua pressão sob controle e evitar problemas cardíacos, derrames e até insuficiência renal, a melhor decisão que pode tomar é cortar de vez
esse tipo de alimento do seu prato. Seu coração precisa de combustível limpo, não de gordura tóxica. Produtos Diet e Light com adoçantes artificiais. Os produtos Diet e Light com adoçantes artificiais são, na maioria das vezes, armadilhas disfarçadas de alternativas saudáveis. Para quem tem pressão alta, eles podem parecer uma escolha segura, já que muitos prometem menos açúcar, menos calorias ou zero adição de determinados ingredientes. Mas a verdade por trás desses rótulos é alarmante. Esses produtos geralmente são carregados de adoçantes artificiais, como aspartame, sacarina, sucralose e acesulfame K, substâncias que, embora não elevem a glicose no sangue diretamente, têm um impacto profundo e silencioso na sua saúde vascular e metabólica. Estudos já apontaram que o consumo frequente desses compostos pode alterar a microbiota intestinal, gerar inflamações crônicas e, ironicamente, favorecer o ganho de peso, fatores diretamente ligados ao aumento da pressão arterial. Além disso, muitos desses alimentos contêm sódio em excesso para compensar a perda de sabor causada pela ausência de açúcar ou gordura. O resultado? Um verdadeiro coquetel hipertensivo que você ingere achando que está fazendo bem. Refrigerantes, zero, iogurtes light, balas e sobremesas dietéticas criam a falsa sensação de controle, enquanto silenciosamente elevam sua pressão, inflamam o corpo e desregulam hormônios essenciais. E o mais preocupante, quanto mais você consome, mais seu paladar se acostuma com o sabor artificial e perde o interesse por alimentos naturais, ricos em nutrientes reais. Se você realmente quer combater a pressão alta e proteger seu coração, abandone essas versões falsas de alimentos saudáveis e aposte na comida de verdade, sem aditivos químicos e sem promessas vazias. Embutidos e carnes processadas. Presunto, salsicha, salame, mortadela. Os embutidos e as carnes processadas, como presunto, salsicha, salame e mortadela, são verdadeiros venenos para quem tem pressão alta. Esses alimentos não só são ricos em sódio, como também carregam conservantes tóxicos, como nitritos e nitratos, que têm efeitos diretos na contração dos vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial de forma silenciosa, mas agressiva. Para você ter uma ideia, uma única fatia de presunto pode conter mais de 300 miligramas de sódio, e normalmente ninguém consome só uma. Agora imagine somar isso ao restante da alimentação do dia. O resultado é um organismo inflamado, sobrecarregado e vulnerável a um colapso cardiovascular a qualquer momento. Além do sódio, essas carnes são altamente processadas, passam por defumação artificial e carregam uma enorme quantidade de gordura saturada, o que contribui não só para o entupimento das artérias, mas também para a rigidez dos vasos sanguíneos, tornando o controle da pressão praticamente impossível. E o pior, muitos desses produtos são vendidos como práticos, rápidos e acessíveis, entrando na rotina de milhões de brasileiros sem que percebam o preço que estão pagando com a própria saúde. Quem sofre de hipertensão, ou mesmo quem quer evitá-la, precisa entender que esses alimentos não são apenas ruins. Eles são um fator direto de risco para AVC, infarto, insuficiência renal e até certos tipos de câncer. Se você quer viver mais e com qualidade, corte agora mesmo esses venenos disfarçados do seu prato. Quanto antes você parar de consumir embutidos e carnes processadas, mais rápido o seu corpo vai reagir, desinchar, desinflamar e retomar o equilíbrio da pressão arterial. Sua saúde não pode esperar. Sal refinado. O sal refinado é, sem dúvida, um dos maiores vilões silenciosos quando o assunto é pressão alta. Ele está presente em quase tudo o que você come no dia a dia, desde os alimentos ultraprocessados até aquela pitada a mais que você coloca na comida, sem nem perceber. Mas o que muita gente ignora é que o consumo excessivo de sal é responsável por causar uma verdadeira guerra dentro do seu organismo, elevando drasticamente a pressão arterial, retendo líquidos, sobrecarregando os rins e endurecendo as paredes das artérias. É como se você estivesse sabotando o seu coração todos os dias, grão por grão. Ao contrário do sal marinho
ou do sal integral, que ainda preservam alguns minerais, o sal refinado é completamente artificializado. Ele passa por um processo de branqueamento químico que remove todos os nutrientes naturais e ainda adiciona substâncias tóxicas como o ferrocianeto de sódio, um aditivo considerado perigoso para o corpo a longo prazo. E o problema se intensifica ainda mais porque o paladar vai se viciando no sabor salgado, obrigando o corpo a tolerar cada vez mais quantidades para obter o mesmo gosto. Isso cria um ciclo vicioso que, além de causar hipertensão, pode levar a complicações graves como insuficiência cardíaca, derrame cerebral e doenças renais crônicas. Se você tem pressão alta ou quer evitá-la, o primeiro passo é eliminar ou reduzir drasticamente o uso do sal refinado. Substitua por ervas naturais, temperos anti-inflamatórios como açafrão, alho, cebola, alecrim, ou use versões mais saudáveis como o sal rosa do Himalaia ou o sal marinho não refinado, sempre com moderação. Pequenas mudanças no tempero da sua comida podem salvar sua vida. E o melhor, o paladar se adapta rapidamente quando você escolhe cuidar da sua saúde. Se você chegou até aqui, agora já sabe. Continuar consumindo esses alimentos quando se tem pressão alta é como alimentar todos os dias a própria doença. É como regar uma bomba prestes a explodir dentro do seu corpo. E não importa quantos remédios você toma, quantos exames você faz, ou quão saudável tenta ser em outros aspectos. Se esses venenos continuam na sua rotina, o risco de infarto, AVC e falência do coração só aumenta. A hipertensão é silenciosa, traiçoeira e extremamente perigosa. Mas o que muitos ainda não entendem é que ela pode ser controlada e até evitada, com mudanças simples, começando pelo que você coloca no prato. Agora é com você. Se valoriza a sua saúde, se quer viver com energia, longe de hospitais e com o coração batendo forte por muitos anos, elimine esses alimentos da sua vida hoje mesmo. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque tem muita gente sofrendo calada e achando que está fazendo tudo certo. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o seu like, porque aqui você vai receber conteúdos que não passam pano para a indústria e mostram a verdade nua e crua sobre a sua saúde. E comenta aqui embaixo qual desses alimentos você ainda consome e vai tirar da sua rotina a partir de hoje. Sua mudança começa agora.